Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus, graças ao nome poderoso de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Salmo 116, versículo 12 a 14, diz assim. Eu leio, os irmãos apenas acompanhem, amém? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença do seu povo. Versículo 12, quero frisar. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, para que nos ajude a compreender a tua palavra nesta noite. Espírito Santo, obrigado pela sua presença neste lugar. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que o Senhor tem estabelecido neste lugar para te adorar e para ser abençoado. Temos, Senhor, ouvido os testemunhos de cura, de libertação e louvores que te adoram, Senhor. Obrigado. Mas nesse momento queremos ouvir sua palavra. Fala conosco. Se exaltado aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Graças a Deus. Estamos, de fato, muito felizes pela comunhão do nosso irmão Eliseu, da nossa irmã Sara, e ainda ela louvou o hino perfeito. Foi o lindo nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz essas coisas, irmãos. As orações, e nós vemos Deus ajudando esse casal, essa família, e isso nos alegra. Amados, há uma pergunta que o salmista tenta responder. Ele faz uma pergunta que ele mesmo responde, mas antes dele responder, é uma pergunta muito pertinente. O que eu vou dar a Deus por tudo que Ele tem me feito? Por todos os benefícios, o que eu vou dar a Deus? Benefícios também fala de favor, benefícios fala de privilégio. Como que eu vou agradecer a Deus? Qual é a forma que eu posso de fato agradá-lo por tudo que Ele tem me feito? Irmãos, e se a gente for começar a numerar tanta bênção, tanto milagre, tanta provisão, tanto livramento, tanta cura, tantos e tantos e tantos milagres. Se nós tivermos um dia de testemunho, as 2 horas de culto é pouco, porque são muitos testemunhos, são detalhes que só você sabe. Falando em dar ao Senhor alguma coisa, isso nos faz lembrar do próprio salmista Davi, que no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, ele recebeu de Deus o desenho, a planta do templo. Ele queria construir o templo, mas Deus disse para Davi: olha, Davi, você é homem de guerra, as suas mãos está cheia de sangue. Eu não reservei isso para você. Eu reservei para você liderar o povo, ser capitão do povo, guardar Israel por meio das batalhas. Davi, ele não era só um guerreiro, ele era um adorador. Tanto é verdade que ele construiu instrumentos, ele estabeleceu culto, ele estabeleceu levitas para adorar no templo. Ele era adorador. E ele queria fazer um templo, uma casa para Deus. E Deus disse para ele: não, Davi, eu não reservei isso para você. Então Deus visitou Davi e revelou a planta do templo, como seria o templo. E ele escreveu aquilo, detalhou. E quando Salomão assumiu o trono, ele deu para Salomão aquela planta. E ele também disse no capítulo 29, versículo 3, que ele havia reservado para a construção muito ouro, muita prata. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 2 diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa
de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para as obras de ferro, madeira, pedra sardônica, pedras de ornamento, obras de embutido e toda sorte de pedras preciosas, pedras de mármores em abundância. Perceba que Deus, quando deu para Davi a planta do templo, ele entendeu que para se fazer aquele templo precisaria de muitas coisas. Precisaria de ouro, precisaria de prata, precisaria de ferro, de cobre, de madeira, de pedras preciosas. Então ele começou a juntar, começou a fazer estoque de riquezas para a obra da casa de Deus. O texto diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Como que eu vou dar a Deus? Como que eu vou recompensar ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem me feito? Como que eu posso fazer isso? Aí, queridos, no capítulo 29 ainda de 1 Crônicas, o versículo 3 diz: e ainda da minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo que tenho preparado para a casa do santuário, eu estou dando o meu tesouro particular. Diga comigo, Davi não deu o seu tesouro particular para os seus filhos. Irmãos, Davi era um homem muito rico, irmãos, riquíssimo. Por que ele era rico? Porque, irmão, quem faz guerra, quem luta em muitas guerras, quando vence os inimigos, toma riqueza, ouro, os despojos. E não só Davi era rico, todos os guerreiros, todos os capitões, todos os valentes, todos os que participavam de batalha também era gente rica, porque tomava despojos do exército que foi vencido. E o versículo 4 diz: 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa de Deus. Irmãos, preste bem atenção, era ouro de Ofir. Ouro de Ofir era o ouro mais puro, era o ouro mais purificado, o ouro mais valioso. Ele então pega todo aquele tesouro particular que ao longo dos anos ele acumulou, e ele diz: isso daqui eu não vou entregar aos meus filhos, isso daqui eu vou entregar para a casa de Deus. Eu vou dar para Deus, porque Deus é digno de toda a glória, de todo louvor. Isso daqui eu vou ofertar na casa dele. Aí o capítulo 29, versículo 14 é o que mais chama a minha atenção, porque ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisa? Porque tudo vem de ti, e da tua mão nós damos. Irmãos, preste bem atenção. Davi está dizendo: como que eu posso dar para Deus aquilo que já é dele? Todo esse ouro aqui que eu estou dizendo que é meu, na verdade nunca foi meu, é dele. Como que eu vou dizer, eu dei tanto, eu ofertei tanto, eu plantei tanto, se tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele, tudo é para a glória dele? Como que eu vou dar a Deus alguma coisa? Como que eu vou recompensar ao Senhor? Aí nós voltamos
na mesma pergunta do Salmo 116, versículo 12: o que darei ao Senhor? Como recompensarei ao Senhor por todos os bens, por todos os benefícios que tem me feito? Irmãos, o salmista responde essa pergunta. Mas antes de respondermos essa pergunta, queremos ainda olhar para a questão do privilégio. Porque só o fato de sermos escolhidos por Deus, só o fato de sermos seus filhos, é um privilégio. Se trata de um privilégio, não é o fato de você ter ouro, não é o fato de você ter prata, não é o fato de você ser alguém bem-sucedido, não. O apóstolo João, na sua carta, na sua primeira epístola, capítulo 3, ele diz: irmãos, vede quão grande amor Deus nos concedeu. Que amor é esse? O amor de sermos chamados filhos de Deus. Olha o que ele diz, capítulo 3 de 1 João, versículo 1: vedes quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Irmãos, só o fato de você ser chamado filho de Deus, isso se trata de um amor tão imenso. Imagina, irmão, isso é fato. Fulano, como que é bonito? É meu filho, é bonito. Feio, né? O pai até, né? É isso aí, né? É isso aí. Agora olha para nós. Qual de nós se compara a um santo anjo criado por Deus, que tem servido a Ele por milhares e milhares de anos, séculos, milhares e milhares de séculos? Não podemos nos comparar a um anjo, irmão. Não podemos nos comparar. A Bíblia diz no Salmo capítulo 8 que Deus nos fez pouco menor do que os anjos. Irmãos, nós somos seres inferiores aos anjos. Capítulo 8 do livro de Salmos, olha o que diz, capítulo 8, versículo 3: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a estrela que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele? Que é, nem fala quem, fala que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para você o visitar. Quem é o filho do homem para você visitá-lo, irmão? Deus nos visita. Deus nos visita, irmão. Às vezes você está na sua casa, às vezes lavando louça, às vezes lavando roupa, ebanaia, às vezes está no trabalho, de repente Ele vem. O nosso irmão Gilberto fala algo verdadeiro: Jesus, eu estou indo lá, o Senhor está comigo. Logo ele sente a presença dele. Porque Ele vem estar contigo. O que é o homem para Deus te visitar? O que era Jacó? Nós estávamos estudando hoje na escola bíblica. O que era Jacó? Um rapaz que roubou a bênção, que enganou o pai, que fugiu para não ser morto. E quando ele está naquela fuga, ele não tinha nada
com ele não tinha uma carruagem, não tinha camelo, não tinha suprimento, só tinha a roupa do corpo, um cajado na mão, um pouco de azeite, não tinha coberta, não tinha barraca de acampamento. Ele achou uma pedra lá no meio do caminho, colocou como travesseiro e dormiu. Aí Deus visita Jacó, que é o homem para que tu visite. O que nós somos para Deus visitar as nossas vidas? Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Como que nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito? Pelo privilégio que Ele tem nos dado. Versículo 5 do capítulo 8 de Salmos: contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra coroaste. Deus fez você menor do que os anjos. Não tem ninguém aqui que se compara a um anjo. Somos menores do que os anjos. E somos pecadores. Hoje eu passei o dia sem pecar. Não se preocupe não, amanhã você peca. Eu estou 10 dias sem cometer nenhuma falha. Fica tranquilo, que o dia 11 vai chegar e você vai tropeçar. Somos falhos, somos pecadores. Abrimos as nossas bocas, falamos coisas erradas, coisas que não condiz, pensamos coisas erradas a respeito até de Deus. Mas aí Deus olha para você e diz: meu filho, minha filha, privilégio. Como que nós vamos agradecer a Deus por isso? Amados de Deus, Ele tem dado privilégios ao seu povo durante todo o tempo. O fato é que tem uns que recebem o privilégio em um espírito de gratidão, como o salmista diz: como eu posso agradecer. Já outros recebem o privilégio e acha que Deus não tem mais do que a obrigação de fazer o que está fazendo, como que se Deus tivesse a obrigação. E a gente vê isso até nos nossos filhos, a gente vê por aí. Não, você tem que me dar, você tem que fazer, ninguém mandou você me gerar, eu não pedi para ser seu filho, agora você tem que dar o que eu quero. E a gente vê filhos assim por aí. Mas os filhos de Deus, eles são filhos gratos. Eles são filhos que reconhecem que eles não merecem ser filhos. Eles reconhecem que tudo que Deus faz por ele está muito além da medida, está muito além da conta, está muito além daquilo que ele possa imaginar. E enquanto esse sentimento perdurar dentro de você, enquanto isso estiver dentro de ti, saiba que a porta do favor nunca vai cessar. Olha para o povo de Israel. Deus disse assim para Israel. Se você quiser abrir a tua Bíblia e acompanhar, livro de Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor Deus tiver introduzido na terra o qual vais a possuir, e tiver lançado mão muita gente de diante de ti, os heteus, os gigarzeus, os amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, 7 gentes muito numerosa e mais poderosa do que você. Moisés está dizendo: quando Deus fizer isso, destronar 7 reinos, 7 nações, tirar a terra deste povo e der para vocês. Aí o versículo 6 ele diz:
6-8. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu próprio povo de todos os povos que há na terra. O Senhor não tomou prazer em você, nem te escolheu por vossa multidão, porque a vossa multidão era mais do que de todos os outros povos, pois vós era o menor em número do que todos os povos. Perceba que Moisés está dizendo: Deus escolheu você, não porque você era o maior povo, a maior nação. Você não era o maior, nem era a mais numerosa. Você não era, porque Deus teve prazer em você. Versículo 8 do capítulo 7 de Deuteronômio: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava a vosso pai, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da terra da servidão, das mãos do Egito e de Faraó. Aleluia. Irmão, eu fiquei pensando nisso, porque o Senhor vos amava e por causa do juramento. Por que o Senhor te amava? Por causa do juramento. Por que Deus te amava? Porque Ele jurou te amar. Ele jurou te amar. Irmãos, amor não é palavra. Precisamos de palavra de amor? É lógico que precisamos. Mas o amor é cuidado. O amor é proteção. O amor é livramento. O amor é quando você não esquece daquilo que você jurou. Deus havia dito para Abraão: seus filhos vão ser numerosos, seus filhos vão herdar essa terra. Deus disse para Isaac: seus filhos vão ser numerosos, seus filhos vão herdar essa terra. Deus disse para Jacó: seus filhos vão ser numerosos, seus filhos vão herdar essa terra. Ou seja, Deus jurou. E quando Deus jura, Deus fez uma aliança. Hoje, por aqui não é comum mais, mas quando eu era pequeno, eu via muito aquela questão de padrinho. Aqui parou um pouco, não é? Mas tinha muito essa questão de padrinho. Alguém tem padrinho aqui? Padrinho, né? Hoje parou, né? Essa cultura, mas tinha essa cultura. Padrinho. Por que um pai dizia para o amigo dele: você quer ser padrinho do meu filho? Porque ele queria que o seu filho tivesse mais ajuda para que ele fosse bem sucedido. Ele queria ajuda, não só a dele, não. Se eu puder conseguir um outro pai, alguém que apadrinhe meu filho, quanto mais ajuda, melhor. Aí aquele padrinho, ele não tinha laço de sangue, ou tinha laço de sangue? Não, era só por conta da amizade. Ele era amigo daquele pai. Falou assim: não, mas a gente somos amigos, então por causa da nossa amizade, eu vou agora amar esse menino. Perceba que ele começava a amar o filho do outro, não porque ele era pai, mas ele amava por causa daquilo que ele jurou. Amém, irmãos? Ele jurou. Então ele tinha cuidado por aquela criança, por aquele rapaz. E às vezes a gente via o padrinho entregar o afilhado para o pai, né? O João, o Zé, a Maria, a Ana, tá lá no meio de um pessoal lá errado, lá embaixo lá, repreendia, corrigia. Mas você não é meu pai? Não, eu sou seu padrinho, rapaz. E o dia que seu pai faltar, aí que o negócio vai ficar pior ainda.
que era isso? Amor por causa do juramento. Eu jurei que eu vou cuidar, eu jurei que eu vou ajudar, eu jurei. E por causa do meu juramento eu amo. Irmãos, Deus disse para Israel: eu jurei aos seus pais que eu ia amar vocês. Eu jurei aos seus pais que eu ia cuidar de vocês. Eu jurei aos seus pais que eu ia proteger vocês. Eu jurei aos seus pais que essa terra seria sua. E vai acontecer porque eu amei vocês por causa da minha palavra. Aleluia. Irmãos, perceba que tudo isso aqui é privilégio. Privilégio. Mas aí, irmãos, vai passando o tempo, o filho acha que ele tem direito. O privilégio é insignificante. Aí quando você chega lá na frente, nos dias de Jesus, estava João Batista pregando o Evangelho do Reino, Mateus capítulo 3, versículo 7. E ele pregava o Evangelho do arrependimento. Ele pregava a palavra de arrependimento. Aí o capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, queria ser batizado pelo profeta João. Aí o profeta João disse os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, de Jacó: vocês são raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produza frutos dignos de arrependimento. E ele continua dizendo: não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Irmãos, preste bem atenção o que está acontecendo aqui. Perceba que privilégios é garantido diante de Deus para todo aquele que é grato. Privilégio é garantido diante de Deus para todo aquele que reconhece que não é merecedor, mas aquele que pensa que tem algum direito diante de Deus, que tem uma raiz sanguínea, uma herança genética. Porque eu sou salvo porque meu bisavô foi crente, eu sou salvo porque minha avó foi crente, eu sou salvo porque minha mãe foi crente, é por isso que eu sou salvo. Não! Eu só serei salvo o dia que eu reconhecer que eu não mereço a salvação e que ela só foi me dada por causa de Jesus. Foi Jesus que deu para nós esse privilégio. E os fariseus, os saduceus, homens da época, achavam que só o fato deles ser descendente de Abraão, eles tinham o direito de entrar, de acessar o reino de Deus. Não é assim, irmão. Só se acessa por meio do arrependimento, por meio da humilhação e por meio da fé no Filho de Deus. Só esses acessarão. E é tão interessante, irmão, a questão do privilégio, que certa feita Jesus estava pregando dentro de uma casa. Mateus 12, versículo 46 a 50. E esse texto também é importantíssimo para nós. Porque imagina, irmão, Jesus está dentro da casa da irmã Marlene. Amém, irmã Marlene? Está lá, está lotado. Tem gente subindo pelo muro do Rodrigo, olhando lá pela brecha. Todo mundo está uma confusão aqui na rua, porque Jesus está lá. Jesus está ensinando, Jesus está curando. Aí a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus chegam atrasados
E quando eles chegam, não tem como entrar. Capítulo 12 de Mateus, versículo 46. E falando ele à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, que queriam entrar. Então a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, chegou atrasado para o culto, irmão. Que coisa, né, irmão? Só que está lotado. E agora, como que a gente entra? Aí a gente pega a carteirinha. Ó, sou a mãe de Jesus. Aí o outro pega a carteirinha. Pô, pode olhar aqui, eu sou irmão de Jesus, hein? Ó, nós é assim. Aí começa um a falar pro outro, hein, mas ó, a mãe de Jesus está aí, hein? A mãe de Jesus está aí. Os irmãos de Jesus estão aí fora. Aí começa aquela confusão lá fora. Vai, tem que dar um jeito de colocar para dentro aí, pela mãe de Jesus. Tem que dar um jeito aí, e agora? Aí começa a confusão. O que a gente ia fazer se fosse nós? Rapaz, a mãe de Jesus tem que entrar. Não é assim, irmão? Nos nossos cultos naturais, né? O pastor vai fazer aniversário. Aí os irmãos fazem aquele aniversário do pastor. Não estou dizendo que é errado, tá, irmão? Separa que essas 10 cadeiras aqui é para a família do pastor. Não é assim? Não estou dizendo que é errado, tá, irmão? Mas é assim que a gente age. Não, tem que jogar a mãe de Jesus para dentro. Aí sai daí que a mãe de Jesus está aí, rapaz. Sai daí. Aí alguém tinha um megafone, gritou assim, disse-lhe alguém: Senhor Jesus, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e quer falar com o Senhor. Irmãos, perceba que diante de Deus não existe privilégio geracional, amém, irmãos? O que é privilégio geracional? Eu sou filho de Abraão, eu sou judeu. Deus, antes de olhar para você, Ele olha para mim. Não, diante de Deus não tem esse privilégio. Diante de Deus não tem esse privilégio. Diante de Deus não tem o privilégio sanguíneo. Privilégio sanguíneo. Vamos aqui usar o exemplo da nossa irmã Sara, que todos nós estamos contentes da Sara tá em comunhão de volta. Ah, não, Deus salvou porque é filho do pastor, né, irmão? É filho do pastor, aí Deus vai lá e salva, irmão. Porque, né, se Deus não salvar filho do pastor, aí o negócio fica estreito. Mas não é assim que Deus olha, irmão. Deus não olha desse jeito. Deus olha a fé. Deus olha a oração da fé. Deus olha os desejos dos corações. Porque não adianta nada eu querer e o outro não quiser também. Ou adianta? Não adianta. O pai e a mãe querem, mas o filho não quer. Vai adiantar o quê? Amados, aí alguém gritou, Jesus ouviu. Aí Jesus respondeu lá dentro da casa da irmã Marlene: já que alguém está gritando aí, que a minha mãe está lá fora, então eu vou responder quem está gritando. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Uma pergunta. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele olha os rostos que estão em volta. Imagina, irmão, você está em volta lá, achando que você é um mero espectador ou um mero discípulo, que você não tem laço sanguíneo, você não tem laços familiar, você não tem nada, você só é um crente que crê nele. Aí ele olha assim para o seu rosto e diz:
você é minha mãe. Olha para o rosto do outro e diz: você é meu irmão. Aleluia. Olha para o rosto da outra e você é minha irmã. Aleluia. Porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, este é minha mãe, minha irmã, meus irmãos. São esses que são os privilegiados. Aleluia. Não é por causa de sangue, não é por causa da geração, é por causa da obediência e da fé. Aleluia. Se você tem fé e se você obedece, você é um privilegiado. O fato, irmãos, já quero encerrar, que tem gente que entende o privilégio, enquanto outros não entendem. Tem gente que entende a oportunidade. Diga comigo, tem pessoas que entendem a oportunidade, mas outras não. Tem outras que não. Olha o que diz aqui o texto, irmão. Abra aí, eu quero que você abra comigo, já estou encerrando. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Olha o que Jesus nos ensina. Lucas 10, 38. Jesus passou lá na casa agora da irmã Marta e da irmã Maria. Jesus, capítulo 10, 38, aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, o qual se assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Maria chegou e sentou lá perto dos discípulos e ficou escutando seus ensinos. Elas também eram irmã de Lázaro. Lázaro também estava lá. E Marta começou a cuidar das coisas. Marta começou a cuidar das coisas. Eu lembro muito da Marta, mas estou falando com todo o amor, da irmã Vanusa. A irmã Vanusa parece a Marta. Você chega lá, ela já fica doida, desesperada. Eu preciso fritar um ovo aqui pro pastor. Tem que fazer aqui, pera, eu vou fazer uma mandioca, tapioca. Pera, você não quer nada daquilo, irmão. Mas ela quer fazer. Ela fica desesperada. E não é só eu não, vai lá para você ver. Ela, não, vou lá agora, vai. Liga aí, nós precisamos fazer alguma coisa. Irmãos, e tudo isso é muito maravilhoso, irmãos. Tudo isso é muito bom. Isso é virtude, viu, irmão? Vanusa, isso é virtude. Mas tem hora que você tem que parar. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu tenho que parar, porque eu tenho que fazer um devocional. Eu preciso de fazer um devocional, eu preciso parar. Eu tenho muitos compromissos, eu tenho muitas coisas, mas eu preciso parar. Parar aos pés de Jesus, para ouvir sua voz. É um privilégio, é um privilégio. Imagina se você está aqui, pensando que amanhã você vai trabalhar. Irmão, você não tem que estar pensando em amanhã que você vai trabalhar, porque agora nós estamos diante dele, e precisamos estar atento ao que ele fala, estar atento à adoração. Precisamos dar para ele esse momento, porque é privilégio. Aleluia, Jesus. É dele esse momento, é dele. O que Maria fez? Eu vou ficar aqui ouvindo as suas palavras, não quero saber de não quero ouvir o que ele está dizendo. Que privilégio, que privilégio. Aí Marta lá, envolvida nas coisas, olha o que diz o texto.
Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. Diga comigo: o muito trabalho, as muitas obrigações me distrai de Deus. Irmãos, nos distrai as tarefas. Esquecemos que Ele está em casa. Esquecemos que Ele está presente. Esquecemos. Aí Marta só cuidando das coisas. Não, vou fazer um cafezão da hora para Jesus. Fazer uma canjica aqui, um bolo de aipim. Jesus vai, olha, sai, cadê ele? Olha, cadê Maria? Vai, Maria, cadê Maria? Aí procura Maria dentro da casa, aí Maria está lá, sentadinha, só comendo a palavra. Eu penso, irmão, que se Maria chegasse no ouvido de Marta, aliás, se Marta chegasse no ouvido de Maria e disse assim: ô menino, sai fora, meu, daqui você é louca. Eu acho que daria certo. Ô Maria, sai daí, vai me ajudar, vai. Eu acho que teria dado certo. Mas aí Maria é tão atrapalhada, estava tão atrapalhada, que ela tacou a culpa em Jesus. Olha o que Maria fala: Senhor, você não está vendo que a minha irmã me deixa te servir só? Ô Senhor, você não está vendo aqui? Eu estou cheio de trabalho aqui, você está segurando ela aí por quê? Como que se a culpa fosse de Jesus. Irmão, tem tanta coisa que a gente faz para Jesus que Jesus não mandou a gente fazer, irmão. Tem tanta coisa. Aí a gente se obriga em muitas tarefas, em um monte de coisa, e Deus não mandou nada daquilo. Só um exemplo: a igreja primitiva estava crescendo. Tinha gente que não estava recebendo cesta básica, só estou parafraseando. A comida não estava chegando na casa de algumas viúvas. Aí começou a murmuração, Atos capítulo 6 e 7. Atos capítulo 6 e 7. Chegou a murmuração no ouvido dos apóstolos. Tem viúva aí que não está comendo, tem viúva que não está chegando comida, só está chegando a rapa. Está errado. E estava errado mesmo. Aí os apóstolos disseram assim: tudo bem, vocês querem que a gente pare de orar? Vocês querem que a gente pare de meditar nas escrituras para ir levar a cesta básica para os irmãos? É isso que vocês querem? Vocês podem até querer, mas nós não vamos fazer não. Vocês podem até querer, mas nós não vamos deixar a oração e nós não vamos deixar o ministério da palavra. Então vocês escolham 7 irmãos, cheios do Espírito Santo, de testemunho, 7 irmãos sábios, e nós vamos constituir estes irmãos responsáveis para que as viúvas não sejam desprezadas. Irmão, Deus não quer que você faça tudo. Diga comigo: Deus não quer que eu faça tudo. Deus não quer que você faça tudo, irmão. Ele quer que você faça, às vezes, uma única coisa. Mas se essa única coisa que você fizer for de acordo com a sua vontade, irmão, vai te sobrar tempo para você orar, para você louvar, para você ter um devocional com Ele. Então Marta tacou a culpa em Jesus. Jesus disse para Marta: Marta, você anda muito ansiosa, Marta, com muitas coisas, quando uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. E não vai ser tirada. Irmãos,
respondendo à pergunta do salmista do Salmo 116. Salmo 116, ele faz essa pergunta no versículo 12: como eu vou agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aí a resposta ele tem: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Irmão, não tem como você pagar. Então, já que não tem como eu pagar, desfruta. Amém? Desfruta. Não tem como eu pagar, então desfruta. Se alegra por ser privilegiado. Se alegra por ser filho de Deus. Anda e desfruta das bênçãos do Espírito Santo, porque ninguém vai conseguir pagar. Então desfruta. E ele diz: eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou desfrutar, eu vou pagar meus votos, e eu vou dar testemunho das bênçãos de Deus na presença de todos os meus irmãos. Aleluia. Desfruta, conta a bênção. Deus me abençoou, Deus me deu, Deus fez, Deus livrou. Eu estou desfrutando. Eu não posso pagar, mas eu estou desfrutando. Eu não consigo pagar, mas eu quero continuar desfrutando. Amém, irmãos? Que Deus possa continuar falando em nossos corações e nos ajudando a ser grato a Ele. Que Deus nos abençoe. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo continue falando em nossos corações.